Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei que horas que você vai ver esse vídeo, mas nós estamos gravando aqui na parte da tarde agora. E de repente você pode estar achando estranho, né? Porque quem acompanha o canal sabe que a gente grava toda segunda-feira, mas essa semana ela vai ser uma semana muito corrida, muito complicada, muito difícil assim em questão de tempo por conta, né, do lançamento do livro e também minha filha vai fazer aniversário, então a gente está compactando, né, as coisas para poder caber tudo dentro dessa semana e a gente conseguir fazer tudo com bastante calma, com bastante tranquilidade, bem natural, né? E se cansar o menos possível para poder chegar inteiro na outra semana. Então, por isso, hoje, né, é domingo, nós estamos gravando hoje mesmo. Eu fiz a relação do estudo, né, porque eu já tenho tudo em pauta. Então eu fui só estudar e averiguar para a gente poder estar fazendo hoje. E, para minha surpresa, né, porque Deus, ele, já falei que é ele que domina isso aqui, é ele que governa, é ele que orienta, é ele que fala, e eu só obedeço, para a glória dele mesmo. Então, para minha surpresa, eu hoje vou ter que gravar 2 vídeos que não estava no meu script, né? Mas estava no de Deus. Então, né, a gente vai obedecer e fazer aquilo que o Senhor tem ordenado. Então a gente vai gravar esse agora, falando sobre um assunto, e depois a gente vai gravar um outro falando de um outro assunto, porém que são bem distintos, que parecem até ser sinônimos, né? Porque uma coisa acabou levando a outra coisa, e aí a gente vai fazer um conteúdo completo e bom para abrir os nossos olhos e nos orientar acerca do assunto que será falado, e vai dar bom para nós. Eu gostei muito do que eu ouvi, do que eu ouvi, do que eu aprendi, e eu acredito que vai ser bênção para a sua vida. Você toma posse, compartilha para outras pessoas também tomarem nota, tomarem ciência, né, do que está acontecendo. E tem muita coisa, né, gente, acontecendo nesses últimos dias. Nem dá pra gente falar de tudo ao mesmo tempo, porque fica muito extenso e eu também falo pra caramba, então já viu, né? Não dá. A gente tem que ficar de pouquinho em pouquinho mesmo, mas eu creio que até enquanto Deus permitir, a gente vai falar de tudo um pouco e vai aí agregar, né, no nosso conhecimento, vai fazer a gente aprender, vai fazer a gente se portar melhor como cristão, vai fazer a gente se comportar melhor como pessoa e tudo mais, vai melhorar, né, a nossa vida. Em nome de Jesus eu quero acreditar assim. Então hoje nós vamos falar acerca de onde está Deus, né? Porque tem tanta coisa acontecendo e no geral as pessoas focam muito nas coisas ruins. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa vida, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, né? Deus tem livrado, tem guardado. Hoje mesmo nós já acordamos, já nos locomovemos. Eu sempre falo isso, fizemos as nossas coisas sem depender de ninguém, a não ser de Deus, né? Fomos lá, comemos, nos alimentamos, fizemos tudo que tinha para fazer, estamos respirando, estamos com saúde. De repente a saúde não está 100%, mas está de uma maneira a qual ainda você está sendo cuidado por Deus, cuidado pelos médicos, cuidado por uma cuidadora, por alguém, né, que está assistindo a tua necessidade, e você está vivendo, de repente não da maneira que você gostaria, mas da maneira que agora está propício viver. Então, graças a Deus, somos um milagre nas mãos de Deus e através da vida dele. Então Deus, ele está em todo o tempo conosco. Deus, ele está no céu, né? O Espírito Santo de Deus está na terra conosco, está habitando em nós para nos orientar e, como diz a palavra de Deus, nos trazer à memória, né? Tudo que a gente precisa saber. Jesus, ele disse, nos últimos dias, o Espírito Santo de Deus, ele vai orientar vocês e vai trazer à memória de vocês tudo que vocês precisam de saber. Então isso é maravilhoso. Nós não estamos desamparados
como adversário da nossa alma, muitas das vezes, em dadas situações, ele quer fazer-nos acreditar que fomos abandonados, que fomos largados, que fomos desprezados, que Deus está nem aí pra gente. Isso tudo é mentira do diabo, porque se Deus não tivesse nem aí pra nós, a gente estaria no inferno agora, nessa hora, né? Então, como Deus está muito aí pra nós, e muito preocupado conosco, com a nossa condição de vida, com o que estamos fazendo da nossa vida, ele já de antemão enviou Jesus para morrer na cruz por nós, para que hoje nós pudéssemos ter oportunidades, pudéssemos ter uma vida abundante, né? E vida abundante é questão de escolha. De repente, um dia a gente vai falar disso aí lá na frente, vou até colocar como pauta para a gente voltar para falar da vida abundante. Por quê? Porque tem vida abundante quem serve a Deus e quer. Por que serve a Deus e quer? Porque tem gente que serve a Deus e não tem vida abundante, porque só olha para o mal, só olha para o ruim, só olha para o que não tem, só olha para a vida do outro, só. Então vai ter vida abundante como e quando? Nunca, né, gente? Nunca. A palavra de Deus diz que o apóstolo ele vai dizer: eu aprendi a ter tudo como se eu não tivesse nada, e não ter nada como se eu tivesse tudo. Aí ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses 4, versículo 13. Mas para poder todas as coisas, tu tem que aprender a se contentar com o que você é e com o que você tem. Você não pode querer ser o que você não vai ser, o que Deus não escolheu para ser, e ter o que não vai poder ter. Tem coisas que não é para mim e não é para você. E tem coisas que a gente acredita que não é e Deus quer, né, conceder a nós. Então tem essa meia divergência, né? Que o pensamento de Deus não é o nosso, caminho do Senhor não é o nosso, são muito mais altos que os nossos. Porém, tem gente, né, surreal, que pensa coisa que não é aquilo que Deus ele quer. Então isso é pauta para um outro estudo, um outro dia. Mas Deus, que eu quero que você entenda hoje, é que apesar de tudo que está acontecendo, a Bíblia é clara e diz assim: a terra está cheia da glória de Deus. Eu creio nisso e eu falo isso sem medo de errar, porque Deus derramou sobre nós a sua glória, a sua unção, a sua graça, o seu poder, e a terra está cheia da glória de Deus. Aí alguém vai dizer assim: mas como? Do jeito que tá, guerra, gente morrendo, enfermidade que brota do chão. Essa fala é minha, eu digo que enfermidade brota do chão. Enfermidade, problema, tu não precisa nem plantar, já tá lá, né? E vai fluir, vai acontecer. Porém, a Bíblia declara que o mundo jaz no maligno. Não é que é do maligno, não é do diabo. O diabo tem nada, ele não tem nada, mas está caminhando para o sistema dele, está caminhando para estabelecer o reino dele nessa terra. Então aqui nessa terra, ainda tem algumas coisas que Deus separou para nós usufruirmos, mas tem muita coisa que já não é mais para nós. Então a gente tem que olhar para o alvo, caminhar para o plano da soberana vocação que está em Cristo Jesus. A nossa salvação, a terra prometida, tudo que há de melhor e de bom em questão de promessa de Deus está em Cristo Jesus. Então é nele que nós temos que estar, é a ele que nós temos que servir, é a ele que nós temos que adorar, é a ele que nós temos que venerar, é a ele que nós temos que glorificar, é diante dele que nós temos que nos prostrar e nos humilhar, porque em tempo oportuno ele nos exalta, guarda, livra, faz tudo o que tem que fazer. Jesus, ele é maravilhoso. Então, ele está aqui conosco o tempo todo, orientando, direcionando, fazendo tudo que tem que fazer. A Bíblia diz que aos seus Jesus ele dá enquanto dorme. Então, enquanto você dormia, Deus já tinha preparado o dia para você, as coisas que você ia viver, aonde você ia ir. Ah, eu não consegui chegar porque Deus não permitiu, não era para você estar lá. Ah, nem dava tempo de chegar, mas eu consegui chegar a tempo. É, porque Deus queria você lá, era um lugar, um horário, uma hora que Deus preparou para você, às vezes um momento de alegria, às vezes um momento de guerra, às vezes um momento de conquista. Então Deus precisa estar no centro da sua vida e o Espírito Santo precisa governar você, a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, para que você conheça e reconheça Deus
em todas as áreas da sua vida, até mesmo em áreas que aparentemente você olha e fala, meu Deus, quanto sofrimento, mas tem propósito. E é por amor. Pode crer nisso, é por amor. Então vamos lá. Agora que você já identificou onde está Deus, já está centrado no negócio, que era isso que eu queria que você entendesse, aonde está Deus, para você não ser enganado pelo inimigo, eu fui ouvindo do Espírito Santo algumas coisas e depois de ouvir tudo, que eu acredito que o Senhor queria falar para a gente concluir esse vídeo, eu fui procurar, lógico, as referências bíblicas, né? Porque eu guardo muito a palavra, mas eu não decoro. Eu guardo a palavra. Agora tá lá escrito no livro tal, não sei o que, isso aí raro você vê eu falar. Então, para me acompanhar, você vai ter que ler a Bíblia. Se você não for amante da palavra, leitor assíduo, eu vou falar, você não vai entender bulufas, ou vai acreditar que tudo que eu digo é verdade sem conferir, que é um perigo muito grande. Você precisa conferir, eu tenho muito esse cuidado, essa preocupação, por isso eu vou lá procurar as referências para poder encaixar com o que já foi falado a mim pelo Espírito Santo e a gente ficar feliz, sem confusão na mente, sem turbar o nosso coração e a nossa mente e seguir e prosseguir aprendendo com o Espírito Santo. Então vamos lá. Então eu estava ouvindo aqui de Deus, do Espírito Santo de Deus, para falar, agora que a gente já sabe onde está Deus, em toda essa turbulência e coisas, né, e enxurrada de informações que a gente tem tido nessa terra, a gente já sabe onde está Deus. Então tá tudo tranquilo para nós. E veio a minha memória da parte do Espírito Santo de Deus, ok, nós sabemos aonde está Deus. Mas vamos trazer à nossa memória qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque hoje tem um montão de gente falando, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajo assim, eu ando assim, porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E, desculpa, pasmem, mas 95%, isso é porque eu estou querendo ser legal hoje, mas eu acredito que seja até um pouco mais, mas 95% das pessoas que servem a Deus, que seguem a Deus e dizem estar fazendo a vontade de Deus, não estão. Por que não estão? Porque tudo que fazem, ou pelo menos a maioria das coisas que fazem, é para benefício próprio. Não é para vestir a camisa do Evangelho. Não é para apresentar o Evangelho. Não é para apresentar Jesus. Não é para apresentar o reino de Deus. Não é para dizer para o tal que existe céu e inferno e que se ele não servir a Deus, ele vai para o inferno. Se ele não estiver no centro da vontade de Deus, ele está preparando a vida dele, a vida dela, para passar uma eternidade com quem eles temem não querer estar nem hoje, nem amanhã, nem depois. Todo mundo quer estar no céu, todo mundo quer estar com Cristo, porém, ninguém quer tomar a sua cruz e seguir. E aí, tem uma divergência terrível aí, porque o povo começa a achar que para servir a Deus e fazer a vontade de Deus, precisa ser o mais miserável dos homens. Exemplo, não posso ser famoso, não posso ser cantor, eu não posso ser um pregador famoso, eu não posso ter nenhum tipo de fama. E foi aí que deu ênfase a um outro vídeo, por causa de uma outra coisa que aconteceu durante essa semana, que eu meio que me indignei, e vou colocar toda a minha indignação, santidade, em nome de Jesus, para falar do assunto em outro vídeo, que será gravado hoje para a glória de Deus. Mas vamos lá. Então o povo começou a se degladiar, porque fulano, né, é ator, é cantor, é sei lá o quê, e prega a palavra e vai aonde Deus quer. Gente, é a maneira que Deus chamou, que Deus levantou, que está fazendo, que está fluindo. Almas estão se rendendo aos pés do Senhor. Aí alguém diz assim, mas leva vantagem, mas está fazendo a obra, isso aí deixa com Deus. Tem coisa que a gente não precisa se meter. A Bíblia diz que a gente não tem que entrar em discussões loucas, porque isso é perda de tempo. Então, no final dos tempos, tudo vai se resolver. Se ele fez, se ela fez, por conta de necessidade financeira ou sei lá o quê, Deus está vendo tudo, então deixa. Mas tem gente de verdade sendo usada por Deus, famosos, né? Que são usados pelo Senhor, que passam prova, a guerra, a peleja, tanto quanto eu e você. E detalhe, quando passou você não estava lá, você não viu. Então agora você só vê, eu até já falei sobre isso
um pouquinho, como vou falar agora, eu não vou entrar muito nesse vídeo, mas agora a pessoa está bem, a pessoa vive bem, graças a Deus, para a glória de Deus. O deserto passou, mas você não estava lá quando eles perderam, quando eles foram alvejados pelo adversário, quando eles passaram o que você passa, o que eu passo, ou às vezes o que eu e você passamos hoje, eles passaram. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se preocupe em pregar a palavra e viver uma vida de santidade, fazer o teu, faz o teu com Deus e deixa eles, porque tu não conhece a história, tu não conhece o fundamento, tu não sabe de onde foi tirado, tu não sabe o que Deus fez, tu não sabe como foram as provações. Então, pelo amor de Deus, deixa isso em off. Então, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, gente? A vontade de Deus, diz a palavra do Senhor, e nós vamos abrir aqui, é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Então é essa camisa que tu tem que vestir. É a camisa da salvação. É pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Mas eu já preguei, missionário. Já falei com fulano, com cicrano, com eles não querem nada com Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Cada um vai dar conta de si a Deus. Mas faz a tua parte. A tua parte é pregar. Se vão ouvir, se vão se converter, se isso não é problema seu. Converter, convencer é função do Espírito Santo. A Bíblia mesmo diz que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é você. Graças a Deus. Então, pregue a palavra. Com verdade, ande na verdade, pregue a verdade e deixa que Deus está fazendo tudo. As pessoas falam que Deus faz o resto, né? Não, Deus faz tudo. O resto quem faz é a gente, às vezes até porcamente, desculpa a expressão. Mas ele faz tudo. Então ele vai convencer. E eu gosto muito de uma passagem, aliás, eu gosto de toda a Bíblia, mas essa passagem também me toca muito, que diz que Jesus disse: Pai, todos que o Senhor me deu não vão se perder. Então, se é de Jesus, mas está lá fazendo sei lá o que, não interessa, deixa ele lá. Prega para ele, prega para ela. Evangeliza ele, evangeliza ela no tempo oportuno, ainda que seja na hora da morte. Jesus pega, traz, lava, faz um negocinho, então dá uma passadinha lá no leito, que é para poder dar uma purificada, que no leito purifica. Se tem um lugar que purifica o homem em geral, humanidade, é o leito, né? Eu acredito que nem o luto tem esse poder, mas o leito tem. Então passa lá. Depois vai ficar direitinho do jeito que Jesus quer, e aí ele vai ver se ele vai dar outra oportunidade de ir, se ele tiver, né, plano de obra, ou se é de salvação, dali mesmo já vai. Bem verdade que muitos não têm essa oportunidade, e bem verdade que a salvação é aberta a todos. Porém, tem que querer, né? Se o tempo passar, perder esse tempo, infelizmente, no próximo andar, o próximo passo não será o encontro com Jesus, infelizmente, né? Então, estamos aí na vontade de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia lá, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, para a gente poder enfatizar isso aí. E não ficar só em falácia, né? Para você poder não ficar aí em dúvida, achando que, não, isso aí é só blá 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 e conversa fiada, e eu não preciso crer, eu não preciso acreditar, eu não preciso me ligar nisso aí, não. Você precisa sim, tá? Precisa sim, e precisa ler, meditar, né, na palavra do Senhor, para que você não seja enganado. A Bíblia diz que nos últimos dias o adversário da minha e da tua alma procuraria enganar até os escolhidos. Então não se iluda. Estou na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, Deus me escolheu, me levantou, mas ele, o adversário da minha e da tua alma, astuto, pode querer te enganar. E se você estiver disperso, será enganado. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Tô chegando. Diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, essa é a vontade de Deus. Se você é de Jesus, se você faz a vontade de Deus, ou pelo menos diz que está fazendo, é isso que você tem que fazer. Você tem que respirar e ansiar que todos tenham a vida plena com Jesus Cristo, como você tem. Você não pode viver numa redoma,
de vidro numa caixinha e achar que porque a minha vida está ótima com Jesus, o resto que se lasque. Não, minha vida está ótima com Jesus e eu preciso fazer com que esse povo ouça isso em alto e bom som. E que essa palavra, em nome de Jesus, entre nesses corações e eles se convertam, reconheçam Jesus como Salvador enquanto ainda há tempo. E aí, continuamos essa audição, né? Porque eu estava ouvindo para receber, para poder passar para você, ouvindo de Deus, né? E aí veio assim, do Espírito Santo de Deus, a minha memória. O que Deus está pensando ao nosso respeito? Por que que veio isso? Por causa do outro vídeo também que vai ser falado lá, né? E essa parte eu vou deixar lá, que é pra gente poder entender melhor. Então, o que Deus está pensando a nosso respeito? A Bíblia diz que o Senhor disse assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de morte. Algumas outras traduções diz pensamentos de paz e não de guerra, né? Então Deus, o pensamento que ele tem ao meu e ao teu respeito é esse. É de paz. Plena paz e santo gozo. Né? É a gente que fica dificultando o negócio. A gente vai onde Deus não manda, fala o que Deus não mandou, quer fazer o que quer desobedecer, faz o que é mal aos olhos do Senhor, então acaba um montão de turbulência acontecendo na nossa vida. E algumas outras coisas Deus permite para forjar a mim e a você, aperfeiçoar a mim e a você. Nem tudo é o adversário, porque não tem poder para isso na minha e na tua vida que servimos a Deus. Eu sempre falo isso, se o adversário tiver livre acesso para entrar e sair da minha vida a hora que quer, o que eu estou fazendo servindo a Deus? Não. Ele entra quando Deus permite, com o propósito de quê? De entrar, se levantar para cair ser envergonhado. E eu ser aprovada pelo Senhor dentro da situação que Ele me colocou. E o nome dele ser engrandecido na minha vida. É isso. E isso tudo virá testemunho para edificar a vida de sei lá quem, ou de 1 milhão de pessoas, ou de uma pessoa, não importa, mas edificar a vida de alguém. É esse o sentido, é esse o propósito, até a gente chegar no céu. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, livro de Jeremias. Tô chegando, calma aí. 29, versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, né? Então, qual é o fim que a gente espera? Aliás, não é nem só o fim, né, gente? É do começo ao fim. A gente quer ser feliz, né? A gente quer, geralmente, pensamento de nós, né, desprovidos de grana, pobres. A gente quer o quê? Vestir bem, calçar bem, comer bem, ir a lugares divertidos pra gente descontrair um pouco. É isso que a gente quer, né? E no final disso tudo, encontrar com Jesus, né? E viver a eternidade com Ele, é só isso que a gente quer. Então é esse o fim que Jesus quer dar pra mim e pra você. É essa trajetória que Deus quer dar pra mim e pra você. Você lembra lá do deserto? Quando o povo foi tirado do Egito? Roupa não gastou, sapato não gastou, não passaram fome, não morreram de sede. É isso. Isso é ser próspero. É viver debaixo da autoridade de um Deus que zela por mim e por você. Não me deixe, não te deixe envergonhado e não vai me deixar e te deixar mendigar o pão. Mas obedece. Faz o que Deus manda, de verdade. Você tá vendo o que é que Deus manda a gente fazer? De repente não é o que eu e você queremos. Esse canal é uma dessas coisas. Eu não queria, né, fazer um canal de estudo. Mas eu comecei a ver algumas coisas na internet que começaram a me incentivar. Deus já tinha falado comigo e eu ali pensando, né, Jesus, isso vai dar certo? Como é que, o que eu vou falar? Né? E eu falo muito para não ficar um negócio maçante, estranho. Como é que vai ser? Eu comecei a perguntar ao Senhor. E aí Deus abriu, né, os meus olhos e meu entendimento a partir de um comentário, né, maldoso até, falando do pastorado feminino. É o primeiro vídeo que eu gravei nesse canal, você procura aí, porque alguém vai dizer que não existe, que as mulheres pastoras estavam sofrendo porque queriam, porque inventaram um cargo para sofrer. Eu falei, Jesus, o que é isso? Que povo é esse? Povo difícil, como Deus mesmo disse, povo de dura cerviz, de coração duro, povo ruim. Eu gosto de falar que é ruim,
Jesus foi mais cuidadoso. Eu falo que é ruim. Então eu falei, então eu vou falar sobre isso. Tá, a gente vai estudar isso aí. E depois, Deus continuou e está fazendo até o dia que se chama hoje, para a glória do nome dele mesmo, né? Então é isso aí, é o pensamento de paz, para dar o fim que a gente espera, que a gente precisa. De repente não é o que a gente deseja tanto, mas é o que ele preparou para nós e que vai nos dar sustentabilidade para a eternidade. E aí, continuamos esse diálogo, né? É com isso que a gente tem que se preocupar, com a vontade de Deus. Tem um montão de gente aí se preocupando com o que o fulano vai falar. Vou falar disso mais específico no outro vídeo. Com o que ciclano vai falar. Gente, se preocupa com o que Deus está pensando de você, das atitudes que você está tendo, da maneira que você está se comportando, da maneira que você está falando. Se preocupa com Deus. A Bíblia diz que a gente tem que se preocupar com Ele, porque Ele pode não só matar a gente, como lançar a gente, a nossa alma no inferno. O homem pode fazer isso, gente, ainda que faça mal para nossa carne, mas na nossa alma ele não toca, não tem poder para isso. Então tu vai se preocupar com pouca coisa? Não, se preocupa com Deus, que ele pode fazer todas as coisas, não é isso? E aí vem a questão de pregar o evangelho. Tenho que pregar o evangelho? Tenho. Não posso pregar o evangelho de qualquer maneira. Por quê? Porque ainda que eu pregue pro meu bel prazer, a palavra está sendo pregada. Quem tem que ser alcançado vai ser alcançado. O problema é a intenção com que eu estou pregando. E eu vou dar conta dessa intenção lá na frente. Então vale a pena eu pregar o evangelho só para poder ser bem visto, só para poder dizer que eu prego porque eu sou né, ou sei lá o que. Não. Eu prego e eu preciso viver aquilo que eu estou pregando. Eu preciso ser aquilo que eu estou dizendo para as pessoas serem. Porque senão é hipocrisia eu falar, seja assim e eu não sou assim. Se comporta assim, eu não me comporto assim. Então, fica um negócio esquisito. Mas Deus vai deixando. Tem situações que as pessoas falam assim, gente, será que Deus não está vendo isso? Tá, mas existem coisas que Deus não vai interromper. Por quê? Porque por misericórdia, ainda assim, a palavra está chegando a milhões de pessoas que de verdade são necessitadas e que precisam de ouvir. E que querem ouvir, e que querem saber, e que estão com o coração aberto para aquilo ali. Então, durante um determinado tempo, Deus deixa, permite. Mas lá no final, será que vai valer a pena? O apóstolo mesmo disse, será que vale a pena eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Será que vale a pena eu mostrar um estilo de vida que eu não tenho? Ou uma pessoa que eu não sou? Por conta de achar que eu estou fazendo bem, pregando o evangelho? E depois, como é que vai ser? Não, eu prego e eu vivo. Eu vivo e eu prego. E assim, né, a gente vai numa via de mão dupla, colocando tudo nos seus devidos lugares. Não só auxiliando, mas sendo auxiliado primeiro pelo Espírito Santo de Deus. A minha vida tem que estar no altar. Por isso que Jesus ele foi claríssimo quando ele diz, ama ao próximo como você ama você mesmo. Eu não posso amar mais você, eu não posso amar mais meu esposo, mas não, ninguém ama mais do que Deus. Eu preciso me amar primeiro. Se eu me amo, me respeito, eu vou conseguir com o pé nas costas fazer isso por você, sem ninguém mandar, sem ninguém obrigar, sem ninguém... Às vezes uma visita, gente, pelo amor, só falta pedir pelo amor de Deus, vai lá visitar. Não, isso já está em mim. Essa essência já está em mim. E outra, ainda tem outra, né? As coisas que eu queria que as pessoas fizessem por mim, primeiro eu faço por elas. Mas e se elas não fizerem por mim? Deus com certeza vai fazer por mim. Eu estou lançando o pão sobre as águas. E em tempo oportuno esse pão ele vai voltar, vai me sustentar. Então se eu fiz por você, você não fez por mim, Deus vai fazer. Eu aprendi isso na prática, gente. Então, graças a Deus, tudo que eu te falar aqui, pode ficar tranquilo que ou eu já vivi, ou Deus vai permitir eu viver mais à frente, mas a maioria eu já vivi. E foi exatamente assim que eu agi, que eu reagi e continuo reagindo até o dia que se chama hoje. E muito feliz e grata porque esse Deus que nós servimos, escolhemos servir, né? Depois de ele já ter trazido a gente,
Porque foi ele que nos trouxe, a gente não escolheu ir, ele trouxe e a gente se adaptou a adorá-lo e a servi-lo. Não tenho do que reclamar, né? Tudo ele ensina, tudo ele molda, tudo ele explica, tudo ele faz, tudo ele é tudo, né? Então é essa a questão. Pregue o evangelho, não se preocupa com quem está pregando assim, assado, misturado, não se preocupa. Se preocupa com a tua conduta e com o que você prega. É disso que você vai dar conta para Deus. Então vamos correr que tá, né, já grande o negócio ali. Enfim, deixa eu adiantar aqui. Falamos aqui que Deus vai ajustar todas as coisas, né? Então abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, no capítulo 14, no versículo 12. Para nós vermos isso aí um pouquinho mais de perto. 14:12 diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se você vai dar conta das coisas que você está falando, do que você está fazendo, da maneira que você está vivendo, né? Que eu de repente olho, que a gente tem essa mania, né? De olhar para a vida do outro e falar, fulano não está agindo da maneira certa. O que eu tenho a ver com isso? Nada. Eu posso te exortar, né? Eu posso conversar com você, minha irmã, meu irmão. Porque eu não preciso esperar você cair do precipício para depois ir lá, querer te estender a mão. Você não vai querer esticar a mão para mim, porque o diabo vai te enganar. E você vai falar, enquanto eu tava lá, ninguém queria me ajudar. Aí agora que eu tô aqui, quer ficar dando a de bom samaritano. Também não quero, que tem esse negócio, né? Então, antes de você cair, eu posso chegar até você e dizer para você, minha irmã, assim não. Não faz isso. Não anda dessa maneira, não prega dessa maneira, não faz dessa maneira. O problema é que as pessoas hoje não querem ser exortadas. Todo mundo sabe tudo, ninguém ouve nada e nem ninguém, e vamos que vamos. Não. A gente tem que ter o coração aberto para ser exortado. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama e que filho obedece à correção. Quem não obedece é bastardo. E a gente já deixou de ser bastardo há muito tempo, quando fomos enxertados na videira verdadeira. Então agora a gente é filho, a gente é co-herdeiro, a gente é alguém, né? Em Cristo Jesus. Então, por mais que aquilo te indigne na hora, mas presta atenção, absorve, vê se tem fundamento espiritual, ouve a voz do Espírito Santo, tá? Porque você vai dar conta. E se alguém te alertou antes e você ainda assim foi fazer, nossa, o risco é maior. Se ninguém te alertou e você fez, o problema é seu e, em parte, de quem estava te assistindo também. Seu líder, seu pastor, que eles acham que não, né? Até a gente ouve alguém dizer aí que, não, o pastor vai dar conta de ovelha que obedece. Não, o pastor vai dar conta de todas as ovelhas. Ele vai chegar lá para apresentar todas as ovelhas, a obediente, a desobediente, porque quem vai fazer separação é o Senhor, não é o pastor. Então ele vai ter que dar conta. Se ele falar assim, não, Jesus, é que a ovelha fugiu do aprisco, rebelde, e saiu correndo, e você não foi atrás, por quê? Você não cuidou, por quê? E o que eu tô falando aqui é bíblico, tá, gente? Porque a palavra de Deus diz que em Ezequiel, o próprio Deus diz assim, eu vou atrás das ovelhas que se dispersaram, que os pastores não cuidaram, eu mesmo vou. Mas eu vou tratar com esses pastores. Não é de graça não, gente. Eu não sei por que hoje o povo quer tanto ser pastor. Não sei, dá um trabalhão. Cuidar, educar, ser exemplo, estender a mão e ser apunhalado pelas costas. E não tem ninguém para te estender a mão. Tem Deus, mas a gente quer alguém, não quer? A gente quer uma pessoa ali igual a gente, do lado da gente o tempo todo, né? Um intercessor, alguém que briga com a gente, que agarra no nosso braço, que vai junto com a gente, né? A gente quer, apesar da gente ter Deus ao nosso favor, ao nosso respeito, que é muito melhor, mas a gente quer. Mas a maioria que vem é desse jeito. Graças a Deus, eu não sou pastora, mas eu tenho amigas pastoras conhecidas. Eu sei como é que é a guerra. E de verdade eu fico falando assim com Deus. Jesus, me livra desse negócio aí, porque me dá esse livramento. Eu fico falando igual Cristo na cruz. Se for possível, passa de mim esse cálice. Porque você ter título e não fazer o que você deveria fazer, qual é o fundamento disso? E depois, quando você for prestar conta com Deus,
dessas ovelhas que não são suas, são de Deus, e que você tem que cuidar com amor, com apreço, com zelo, do mesmo jeito que Jesus ama a igreja. E aí? É muito sério. Então vou ter que apresentar lá. Ele vai separar o joio do trigo, o lobo do bode, a ovelha do bode, ele que vai separar. Mas eu vou ter que ir lá levar todo mundo. Eu tenho que manter todo mundo no cercadinho até chegar aquele dia. Porque tem gente, que sai de determinadas congregações, não tem nenhum lugar para ir. Eu já falei isso com Jesus, eu falei, Jesus, olha, toda hora que eu vejo um negócio, um furdunço desse, eu falo, Jesus, me livra disso. Porque vai dar ruim para mim. Eu não vou abençoar ninguém para ir para lugar nenhum. Porque a responsabilidade vai continuar sendo minha. Né? Então eu tenho que saber para onde que... E outra, não vou abençoar alguém que eu não vejo. Tem gente assim, que não aparece, só aparece para pedir a bênção. Eu vou dar? Claro que não. Responsabilidade é minha? Então a gente vai sentar, a gente vai conversar, a gente vai ouvir e a gente vai negociar. Vai negociar. Ah, mas como, missionária? Vai cobrar? Não. Eu vou dizer para a pessoa o seguinte, tudo bem, você quer ir, né? Mas só que tem aí em 5 meses que eu não te vejo, eu não sei como tá a tua vida. Negligência também minha, né? Porque você tem 5 meses que eu não vejo essa pessoa e não fui procurar, quando a Bíblia diz que eu tenho que procurar saber, eu tô errada. Mas se eu fui lá, procurei, não encontrei, não fui atendida, alguma coisa do tipo, ou fui, mandei vir, a pessoa não veio, e aí veio agora e já quer ir embora, não, aí não. Aí a gente vai conversar, vai ter que ficar um pouquinho, né? Ah, ficou 5 meses sem vir, agora vai ter que ficar pelo menos 6 meses vindo. Porque tá bem, não tá doente, então tem que vir, eu quero te ver. Quero saber que realmente você está em comunhão com Cristo, porque se tu não tem comunhão com a igreja, como tu tem comunhão com Cristo? Aí já entra em outra vertente, que a pessoa não tem comunhão com a igreja, quase não vem, e o que acontece? Toma ceia. Oh. Não tem comunhão com a igreja, mas tem com o corpo de Cristo. Isso não existe. Não toma. Não toma, gente. Oh, meu Deus. Né? E aí tem que vir, tem que estar. Tem que, né? Aí depois dos 6 meses assíduos, né? Só faltando em caso de enfermidade que não possa andar, se locomover, aí a gente senta e conversa de novo. O problema é que disciplinar, tu tem que fazer isso, tem que estar perto, não é só jogar lá no cantinho e largar lá. E aí por isso que hoje não tem mais disciplina, hoje não vai ninguém quase atrás de ninguém, hoje não visita quase ninguém. Eu nem ia falar disso, gente, mas é que uma coisa vai puxando a outra e é isso. Enfim, então é difícil. É difícil. Então vai dar conta sim. Vai dar conta sim. E lá Jesus ele vai separar quem tem que separar. Lembra da história do vinde bendito do meu pai e apartai-vos de mim maldito? Então é esse mistério aí. Mas é Jesus quem vai fazer. Não sou eu e você. O meu trabalho e o teu trabalho é conduzir. É entrar com eles na guerra. É conquistar terras e arrabaldes, vizinhanças com eles, e eles entenderem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, em amor. Eu sou de um tempo que hoje eu até fui fazer uma visita ontem, e eu gosto de visitar essa igreja porque eu vejo isso, né? E eu lembro da minha infância, quando eu reconheci Jesus, que quando eu reconheci Jesus, a igreja era família. Os meus filhos, eu não tinha filho na época porque eu era criança, mas eu via o tratamento da professora da escola bíblica dominical, que eu sempre amei de paixão, tanto a escola bíblica quanto ela, e a família dela, era o mesmo tratar. Ela comprava alguma coisa para os filhos, ela comprava para nós. Ela disciplinava a gente como ela disciplinava os filhos. Chamava atenção como chamava dos filhos. Amava como amava os filhos. A gente chamava, né? O pastor tinha liberdade para chamar a nossa atenção, chamar a atenção dos pais, das mães, de todo mundo. Hoje, o negócio tá sério. Mas ainda tem igrejas, e essa que eu visitei é uma delas, onde as crianças pequenas falam pro pastor: tchau, vovô. Gente,
Isso é lindo. Porque ele não é só o pastor. Ele é alguém que a gente tem referência. Ele é alguém que a gente ama tanto, que a gente trouxe para dentro da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. E hoje? Como é que tá o negócio do pastorado? Olha, tá puxado, hein? Se a gente for aprofundar nisso aí, a gente vai ver que a gente não tá fazendo a vontade de Deus, não. De tá errando muito mais do que o povo que foi tirado do Egito e metendo o pau neles, né? Mas a gente também tá na mesma condição ou pior. Então vamos caminhar pra gente ver se a gente consegue fechar. Estamos praticamente no fim deste primeiro vídeo e o tempo já foi. Mas enfim, eu amo falar da palavra de Deus, de tudo que vem de Deus. Tudo que vem de Deus é bom pra nossa vida e eu sou grata ao Espírito Santo por ter me resgatado e me dado essa oportunidade de conhecer a Jesus e caminhar, né? Seguir e prosseguir em conhecê-lo, porque a gente conhece em parte. A gente só vai conhecer total naquele grande dia. Eu quero chegar lá para conhecer ele de verdade, né? Além de tudo que já tenho visto da parte do Senhor. Então vamos fechar. Porque diz que, eu falei aqui, né, que Deus ele vai ajustar todas as coisas. Tá. E quando que ele vai ajustar todas as coisas? Quando houver o novo céu e a nova terra. Aonde está isso? Apocalipse capítulo 21, 22, né? Eu não vou ler os capítulos com você, porque senão a gente, né? Enfim. E hoje é domingo, tem culto. Daqui a pouco a gente tem que se ajeitar, aquela correria. Culto, pra gente adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Mas, no livro de Apocalipse, no capítulo 21 e no 22, você vai encontrar lá falando sobre o novo céu e a nova terra, onde todas as coisas se restaurarão, onde não haverá enfermidade, não haverá choro, lamento, morte, nada do que a gente está vivenciando aqui, que isso aqui é só uma preparação para você poder ser forjado, aprender, ensinar o que aprendeu, porque isso também é bíblico, tá? Aprendeu para ensinar, não é para se absolver de um montão de conhecimento e levar tudo pro túmulo, não, é para ensinar. Ensina, orienta. A Bíblia diz que os homens mais velhos orientam os mais novos e também as crianças, as mulheres mais velhas orientam as novas a serem castas, modestas, boas esposas, não é isso? Então, se você aprendeu na prática ou não, de repente foi com a palavra, com o Espírito Santo, ensina, gente. Não deixa a tua irmã, tua amiga, tua vizinha morrer. Ensina. Né? Eu acho que não vai te custar nada. E ainda vai te trazer muito benefício espiritual e material também, né? Então você pega essa referência aí que foi falada, eu vou repetir aqui, tá? 1 Timóteo 2,4, Jeremias 29, 11, 2 Timóteo 4, 2, Romanos 14, 12. Para você poder pegar e ora, antes de você ler, ora. E pede a Deus que para ele te orientar em outras coisas que você tenha dúvida. Eu quero muito que vocês comentem, de repente, sei lá, uma dúvida que vocês tiveram, alguma coisa que surgiu aí na hora da leitura da Bíblia e aí você pesquisou, mas não encontrou, ou encontrou e não concordou. Coloca pra gente poder estudar, porque eu também quero aprender. Eu preciso aprender. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas eu não gosto de estudar. Eu estudo porque eu gosto de aprender. E não tem outro jeito de aprender sem estudar. Então, entendeu? Aí é isso. Enfim, eu quero orar. Eu vou orar nos 2 vídeos. Nesse aqui, em propósitos diferentes, né? Mas eu quero orar. Eu gosto de orar e eu fico muito assim. Às vezes eu gravo e falo a beça, mas se eu não orar, parece que eu não fiz nada, eu não falei nada. E isso me dá um negócio ruim, esquisito. Então eu quero, mesmo que o tempo já foi, mas eu quero orar. Então vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, pela manhã, por essa tarde gloriosa que o Senhor tem nos concedido, de aprendizado da Tua palavra, de orientação segundo o Teu Santo Espírito. Pai, nessa tarde eu peço ao Senhor que todo aquele que tiver contato com esse vídeo, com esse estudo,
venha extrair o melhor do teu evangelho, da tua palavra, do teu amor, através dessas palavras. E que tu venha trabalhar na mente, no coração, tirar toda a cauterização da mente, quebrantar os corações, abrir os corações para o entendimento da tua palavra. Senhor, continua guerreando ao nosso favor, ao nosso respeito. Não nos deixa ser levados por vento de doutrina, não nos deixa adversário enganar, Senhor. Não, que nós venhamos estar na plenitude, ó Pai da glória, da tua palavra, na essência da tua sabedoria. Nos dá, Senhor, sabedoria, inteligência. Em nome de Jesus, não nos deixa ser enganados. Continua conosco e nos concede vitória. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Tchau.